Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We all know the scripture which says, faith comes. Todos nós conhecemos a escritura que diz: a fé vem pelo ouvir. Mas ouça com atenção. Falamos de ouvir especificamente a palavra de Deus. É por isso que é tão importante que quando as pessoas compartilham as escrituras, que elas o façam com sinceridade e também com precisão, o que envolve o uso de meios exegéticos adequados, uma metodologia que leva ao entendimento, que chega à verdade das escrituras. Quando alguém faz isso, dá aos outros a oportunidade de fazer algo maravilhoso: concordar com Deus. A coisa mais sábia que você pode fazer é concordar com Deus. Ao ouvir a sua verdade, nós dizemos sim e nós a aceitamos. Essa verdade mudará a minha e a sua vida, o que fará com que haja um tipo de mudança específica em sua vida, uma mudança agradável a Deus, que é justa e que manifestará sua glória. E, quando isso for feito em você e por você, quando você se tornar um instrumento que manifesta a glória de Deus, a resposta de Deus para você é a alegria. Você só conhecerá a verdadeira alegria quando estiver fazendo as coisas de Deus. E isso começa ao estabelecer um relacionamento com Ele. E só há uma maneira de fazer isso. E esse tem sido o nosso assunto nas últimas semanas, que é responder com fé à palavra de Deus, especificamente ao Evangelho. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Na semana passada, nós vimos que houve uma declaração sobre a pregação. Uma pregação que esteja transmitindo com sinceridade e precisão a revelação de Deus. Deixe-me dizer isso de uma forma diferente. Uma pregação que está transmitindo com sinceridade e precisão a verdade de Deus, a revelação de Deus é sempre verdadeira. E nós sabemos que é a sua revelação, porque está de acordo com a Escritura. Ela sempre concorda com o que está escrito na palavra de Deus. E o que descobrimos é isso. Somente quando as pessoas entram em contato com a verdade de Deus, com sua revelação, que elas podem responder e experimentar a vida, estar em novidade de vida. É isso que Deus deseja para você, e é por isso que o Messias desistiu de sua vida, para que você possa ter a vida eterna, uma vida que reflita essa natureza do reino de Deus. E quando você experimentar esse tipo de qualidade de vida, você descobrirá que tudo sobre você é diferente. Você verá as coisas de maneira muito diferente dos outros. E você vai se comportar de maneira muito diferente dos outros. Nesse momento, então, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Vamos começar, então, em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Lembre-se de que está se falando sobre a necessidade de ouvir, mas as pessoas não ouvirão a verdade de Deus, a menos que haja pregação. Versículo 15. E como eles pregarão sem que sejam enviados? Este conceito de envio tem em si autoridade. Deus dá autoridade ao pregador, mas ela é limitada. É para falar com autoridade, mas essa autoridade é baseada na verdade das Escrituras. E quando alguém se desvia da verdade, ela começa a colocar seus próprios pensamentos, sua própria imaginação, algo que parece certo para ela. Quando essa pessoa começa a querer falar de forma que agrade aos homens, para que eles se sintam elevados, sempre que isso acontece, o que eles estão fazendo, na verdade, deixa de ser pregação. E quando digo deixa de ser pregação,
O que quero dizer é que não há a unção do Espírito de Deus. Agora, qual é o objetivo fundamental de uma pregação? Paulo vai nos dizer, e ele vai nos mostrar a partir de uma passagem do Antigo Testamento. Vamos voltar ao versículo 15. E como eles pregarão sem que sejam enviados? Como está escrito, eis aqui a prova. Como são belos os pés daquele que anuncia a paz. A palavra usada para anunciar, na verdade, é a palavra evangelizar. O que descobrimos é que 3 coisas vão acontecer nessa passagem. Primeiramente, alguém está proclamando, anunciando a paz, mas a palavra usada é evangelizar a paz. E essa boa nova, a palavra evangelizar, sempre se concentra, é sempre fundamentada em uma coisa, que é o plano de redenção de Deus que se relaciona, é claro, ao Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa nova sobre a redenção. Observe para que a redenção nos prepara. Por meio da redenção, estamos preparados para o quê? O que vem a seguir? Está escrito, como são belos os pés do evangelista, daquele que evangeliza. O que ele está evangelizando? As pessoas com o propósito de paz. Aqui encontramos o que nós precisamos entender. A paz é um termo muito significativo nas Escrituras. Muitas vezes, se você simplesmente perguntar às pessoas o que é paz, elas dirão, bem, é uma tranquilidade interior, é estar relaxado, é se sentir bem consigo mesmo. As pessoas vão responder de várias maneiras. E geralmente, todas essas formas estão erradas. Porque quando a Bíblia fala sobre paz, está falando sobre uma coisa, que é a paz, biblicamente falando, é o cumprimento da vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo é, você não pode cumprir a vontade de Deus a menos que, primeiramente, você seja resgatado. A redenção nos prepara para fazer a vontade de Deus. E como conseguimos entender isso? Somente depois de resgatado, redimido pelo sangue do Messias, você pode se tornar um servo de Deus. E tenha certeza de uma coisa, não há nada melhor para você do que ser um servo de Deus e servi-lo de maneira que seja agradável a Ele. Este versículo, claro, vem de Isaías 52, que diz, como são belos os pés daquele que anuncia a paz. Depois, nós vemos o mesmo pronome, aquele que evangeliza, ou seja, aquele que anuncia a boa nova. Em seguida, ele fala das coisas boas. A palavra bom também está relacionada à vontade de Deus. Ou seja, essa pessoa que está evangelizando, ela está compartilhando as boas novas da redenção. Como você pode se tornar alguém que experimenta o cumprimento da vontade de Deus? Fazendo o quê? Fazendo as coisas boas. Então, nós vemos uma correlação entre a paz e a vontade de Deus, fazendo as coisas boas. A palavra bom aqui é uma palavra que fala daquilo que está de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Então, de 2 maneiras diferentes, usando 2 termos diferentes, Paulo está dizendo, a redenção traz a vontade de Deus. Então você tem que se perguntar, você está realmente interessado na vontade de Deus? É isso que você está procurando? Porque muitas vezes, quando você fala com uma pessoa, estou falando sobre um crente, nos dias de hoje, você diz, por que você ora? Frequentemente ele dirá, Deus vai me ajudar a fazer isso. Do que ele está falando? Daquilo que eu quero, aquilo que é meu sonho, aquilo em que eu acredito que é o motivo pelo qual fui colocado neste planeta, aquilo que me fez viver durante toda a minha vida. É o meu momento. Bem, na realidade, todas essas coisas estão enraizadas no ego, pois trata-se daquilo que você quer, porque a vontade de Deus vai ser revelada de acordo com a sua verdade. E só vai acontecer quando você começar a se entregar a Ele.
Então, Paulo diz aqui que essas coisas boas estão relacionadas com o fazer de alguém. É isso que traz essa paz na vida de alguém. Depois ele diz, agora vamos para o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos responderam. Observe a palavra obedecer. Obedecer ao Evangelho envolve algumas coisas. Antes de tudo, obedecer ao Evangelho vem com o entendimento de que você quer se afastar do pecado. Eu já comentei com você antes que existem pessoas que têm dificuldade com o conceito de vida eterna. Elas podem pensar que alguém pode perder a vida eterna. Por isso, se preocupam com isso. Elas dizem, se você pregar que uma vez que alguém é salvo, esta pessoa será eternamente salva. E é isso que você quer dizer com vida eterna. Ou seja, você não pode perdê-la, ela não pode ser tirada. Depois disso, então, vai acontecer algo. E o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir isso e começarão a se mover para o pecado. Mas não, elas não vão. Não um verdadeiro crente. Por quê? Porque a razão fundamental do porquê alguém optou pelo Evangelho e diz sim à verdade do Evangelho é que essa pessoa não queria viver em pecado. Ela queria ser liberta do pecado, não estar sob a autoridade do pecado, não experimentar as consequências do pecado. Então, não há como um verdadeiro crente, alguém que foi regenerado, ouvir algo assim. Você quer dizer que Deus nunca vai me rejeitar? Ele vai me receber em seu reino e não há nada que possa mudar isso? Isso mesmo, ótimo. Então eu posso sair e pecar agora. Essa não é a mente do Messias. Esse não é o pensamento de alguém que tenha o entendimento do Espírito de Deus dentro de si. O Espírito de Deus nos leva à justiça, nos faz comportar com retidão. O Espírito de Deus nos conduz à verdade de Deus. Então, nós não vamos querer voltar para o pecado. Nós gostamos das coisas boas, das coisas do reino, das coisas relacionadas à vontade de Deus. Por isso existem aqueles que, como está escrito aqui, que nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Isso é um testemunho e a relação sobre o que estamos falando. Bem, nós terminamos na semana passada falando sobre aqueles que, para ouvirem, deve haver pregação. Depois, nós dissemos em nosso estudo de hoje que, para que haja pessoas que obedeçam, então elas têm que ouvir. Assim, para que as pessoas possam acreditar, obedecer, responder, elas têm que ouvir. E isso exige que haja uma pregação. Portanto, é necessário enviar pregadores. E isso é uma coisa agradável, porque é por meio dessa mensagem do Evangelho que podemos encontrar a paz, que podemos ser pessoas que experimentam as coisas boas, que fazem as coisas boas, que experimentam as coisas boas. Mas nem todos acreditaram no Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Versículo 17. O que Paulo está falando aqui, e lembre-se, nós começamos este capítulo há 2 semanas, e o foco era Israel. Lembre-se do que Paulo diz. Ele disse, o desejo do meu coração e a minha oração em nome de Israel é pela salvação, para que eles possam ser salvos. Mas nos dias de Paulo, ele está encontrando muita oposição. E ele quer explicar que isso não é surpresa para Deus, não é algo que Deus não tenha antecipado. De fato, as Escrituras revelam claramente que Deus sabia que isso aconteceria. Mas ele tem uma solução, e falaremos sobre isso depois. Veja o versículo 17. Portanto, a fé vem de se ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você estiver seguindo uma tradição mais recente, verá algo assim. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Messias. Porém, não existe nenhum conflito. Mas o que você vê é um bom exemplo de como um escriba queria ajudar o leitor. Portanto, em vez de usar termos mais generalizados, o escriba queria tornar a palavra de Deus mais exata.
É por isso que acredito que a versão dos textos receptos é melhor, porque ela fala simplesmente que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus combina mais com o contexto que vemos de Isaías. É uma palavra que diz respeito ao Messias, mas é o plano de Deus, é a sua mensagem do Evangelho, que seu filho, o Messias, cumpriu. Foi ele, o Messias, que executou este plano. Continuando, está escrito: portanto, a fé vem de se ouvir, e ouvir especificamente a palavra de Deus. Versículo 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? E este é o problema? Observe o que Paulo diz. Ele usa uma palavra que é composta de 3 palavras gregas. E o verdadeiro significado dessa palavra é mesmo? Sério? Então essa é a situação? O problema com Israel é que eles não a ouviram. E isso tudo se resolve se eles simplesmente ouvirem a mensagem. Tudo vai mudar? Mas esse não é o problema. Ele vai nos ensinar algo muito diferente. Vou ler o versículo 18 de novo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? A sua voz ressoou por toda a terra. Ou seja, houve aqueles que proclamaram o fundamento do Evangelho ao longo da história. Mesmo antes da encarnação do Messias, havia profetas. Quando olhamos, por exemplo, até mesmo na Torá, nós vemos o Evangelho sendo revelado. Nós vemos no serviço do tempo a base, os princípios fundamentais do que compreende a mensagem do Evangelho. O sacrifício do Messias, o significado do sangue, este conceito de redenção. Todas essas coisas eram conhecidas. Então, quando ele diz, eles não a ouviram, é claro que eles a ouviram. O problema é exatamente aquilo que já conversamos antes. Nem todos obedeceram. O problema é a rebeldia. O problema é uma rejeição deliberada. Mas Deus, como eu disse, ele vai provocar uma mudança. Veja a segunda parte do versículo 18, onde está escrito: não apenas a sua voz ressoou por toda a terra, mas, está escrito, as suas palavras até os confins do mundo. Então, a mensagem foi divulgada. O problema não é a falta de conhecimento. O problema é uma rejeição da verdade. Eles simplesmente não colocaram ênfase da necessidade de redenção. Agora, isso é verdade para Israel, mas não é somente para Israel. Nós vemos muitas pessoas que não estão interessadas na revelação de Deus, na verdade das Escrituras. Versículo 19. Mas eu pergunto, não que Israel não soubesse, pois em primeiro lugar Moisés disse: eu provoquei vocês por não ter uma nação. O que significa que Israel ficou muito feliz com o fato de que Deus os transformou em um povo. E então, você vê muitos outros que não se uniram em unidade, mas as nações estavam espalhadas. As nações tinham todos os tipos de qualidades diferentes, de culturas diferentes. De forma que eles não eram um povo, mas havia uma grande variedade. E o que diz aqui é que Deus pegou essa mensagem e ela penetrou em diferentes comunidades. Porque esse é o plano dele? Bem, diz aqui, ele vai provocá-los com uma nação que realmente não é um povo. Não apenas este grupo, mas haverá muito mais diversidade. E nós sabemos que, em última análise, as pessoas do reino de Deus são de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações e de todas as línguas. Então, esta mensagem vai atravessar classes culturais. Ela será traduzida para inúmeros idiomas.
ela vai tocar as pessoas não apenas de um grupo, mas de um povo muito diversificado e de uma grande variedade de pessoas. Diz o versículo 19, sobre uma nação que não tem entendimento, ou seja, sobre uma nação que não tinha as Escrituras. Eles não tinham esse entendimento de Deus. Mas Deus, mesmo assim, por causa do poder, sobre o que falamos 2 semanas atrás, sobre a palavra de fé. E aquela palavra, eu disse, é uma proclamação que vem com poder. Portanto, esse poder vai trazer mudança para quem quer que seja. Não importa que você não precise fazer parte de uma nação. Essa nação não precisa ter toda essa compreensão. Deus vai tocá-los com a verdade desta palavra de conhecimento. Em seguida, está escrito, a essa nação que não compreende, ele vai fazer com que fiquem com raiva. O que significa que o povo judeu, pois ele está falando sobre meu povo, eles vão ver que existe paz, que existe alegria, que existe poder, que é possível se libertar da escravidão deste mundo, do estresse, da ansiedade e experimentar aquela paz sobre a qual falamos anteriormente. E com a paz vem a alegria. A paz transmite compreensão. A paz traz contentamento. E a nação de Israel verá outras que têm tudo aquilo. Elas não têm nenhum entendimento especial. Eles não têm nenhuma unidade especial. É um grupo muito diversificado. Mas por causa disso, Paulo diz, ele vai fazer com que fiquem com raiva de vocês. Versículo 20. Isaías, ousadamente, na verdade, poderíamos dizer, muito ousadamente, diz, fui encontrado, citando Deus, fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Eu me manifestei para aqueles que não estão perguntando por mim. O verbo perguntar pode significar também questionar, indagar. Então, aqui novamente vemos Israel, que tem zelo, mas não um zelo que se baseia em conhecimento, mas um zelo que se baseia em obras, trabalhando na própria vida da pessoa, na existência do próprio reino. E o que acontece? Não se produz nada além de frustração. Não traz a mudança que está sendo buscada. Depois, você tem uma nação que realmente não é uma nação, um povo que não tem nenhum conhecimento. O que isso significa? Significa que eles não têm a Escritura. Eles não receberam a palavra de Deus. Não foi dada a eles. Mas mesmo assim, o que acontece? Está escrito que Deus foi encontrado por eles, embora eles não o estivessem buscando. E Deus foi manifestado a eles, que não estavam perguntando por ele. Eles não estavam indagando por Deus. Por quê? O que aconteceu que provocou essa mudança? Aqui está o que Paulo quer dizer. O que provocou essa mudança para aquelas pessoas é uma coisa: a palavra da fé, a proclamação da verdade que tem poder, o poder de dar vida. E entenda que se trata da vida eterna, sendo que outra maneira que podemos dizer é a vida do reino. Então, da vida eterna, o termo eterno está relacionada a uma característica do reino, não apenas vida sem fim. Até faz parte disso, mas quando vemos essa mesma frase com a palavra eterno, trata-se de uma característica do reino, uma qualidade do reino. Agora, essa qualidade vai continuar para todo sempre. O que acontece é que é o Evangelho que traz essa mudança de reino. Ela não vem simplesmente porque alguém está dando duro. Ela vem por causa da proclamação do poder. A que se deve isso? Isso deve nos levar de volta a Abraão. Porque ele encontrou um Deus, o único Deus, o Deus de Israel, que deu a ele uma proclamação chamada aliança.
E o que era esse poder? Esse poder era uma bênção do reino, que estava disponível para todas as famílias. Não tinha que ser algo único. Basta acessar essa aliança. E como você faz isso? Da mesma forma que Abraão fez, pela fé. E o que Paulo está dizendo é: tudo isso, toda essa situação atual para Israel, não deveria ser surpreendente. O profeta falou sobre isso. Olhe novamente para o versículo 20. Isaías ousadamente diz: fui encontrado por aqueles que não me buscavam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Agora, vamos ao versículo 21, o último versículo. Mas para Israel, ele diz, o tempo todo. Isso não significa que Deus está rejeitando Israel, que ele os expulsou, que os substituiu por outro povo. O que ele diz? O tempo todo. E se você prestar bastante atenção, vai ver que isso significa que, continuamente, Deus ainda está fazendo isso. Por quê? Lembra do que falamos há algumas semanas? A importância da salvação de Israel para que o reino seja edificado. E nós veremos especialmente quando entrarmos no capítulo 11, como isso finalmente vai acontecer. Então ele diz aqui, e é Isaías quem está falando, e ele está citando ao dizer, o tempo todo eu estendi minhas mãos a um povo. Veja que surge aqui um problema. Há um povo que é desobediente e que fala o contrário. E o que significa falar o contrário? Simplesmente significa contra a palavra de fé, contra a verdade de Deus. Então, o problema é que há um espírito desobediente, que não quer se submeter à verdade da Torá, que a fé vem pelo ouvir. E eles não estão simplesmente rejeitando, mas o que a Escritura diz é que eles falam contra este evangelho. Mas não pense que por causa disso, Deus está acabado. Nós veremos no capítulo 11, um capítulo maravilhoso sobre como Deus realmente trará a salvação a Israel. Uma promessa maravilhosa que vai impactar todo o mundo. Até semana que vem. Shalom. Until next week, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.